Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A cidade de Suzano, na Grande São Paulo, terá ônibus movido a eletricidade operando no transporte público. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, dia 31 de março, pela empresa Radial Transporte, em comunicado à imprensa feito pela fabricante Eletra. A Radial Transporte, sempre preocupada em oferecer conforto e tecnologia aos passageiros, em breve será a primeira empresa de transportes públicos do Alto Tietê a oferecer ônibus elétricos urbanos como uma opção de transporte na cidade. Um modelo estará exposto até este domingo, dia 2 de abril, no Parque Max Pfeffer, em evento dos 74 anos da cidade, que são completados também neste domingo. Até 1949, Suzano pertencia à cidade de Mogi das Cruzes. O ônibus é um padrão de 12,1 metros de capacidade para 70 passageiros entre sentados e em pé. A autonomia das baterias varia de 200 km a 250 km, com recarga de oportunidade durante o trabalho e velocidade máxima de 60 km por hora. A tecnologia de integração é a Eletra, com carroceria Caio e Millennium, baterias, inversor e motor elétrico WEG e chassi Mercedes-Benz. Segundo a fabricante, toda a tecnologia é nacional. Na nota, a Radial diz que completa 50 anos neste ano de 2023 e que ônibus elétricos são uma das opções para qualificar o transporte por não emitirem poluentes durante a operação e o nível de ruído ser mais baixo. Neste ano, a Radial Transportes completará 50 anos e busca investir em ações e formas de ser uma empresa cada vez mais sustentável. Por isso, a escolha de oferecer os ônibus elétricos para circular. Esse tipo de transporte não emite nenhum tipo de gás ou fumaça, é mais silencioso que ônibus a combustão e oferece mais conforto e segurança aos passageiros. No comunicado, a Eletra de São Bernardo do Campo faz uma linha do tempo de sua história. A Eletra é uma empresa 100% nacional, com foco em tecnologia de tração elétrica e integração dos sistemas elétricos para transporte de passageiros e de carga. A empresa capacitou-se a atender no curto prazo a demanda por ônibus elétricos de todos os municípios que aprovaram programas de renovações das frotas de transporte no Brasil. Recentemente mudou-se para uma nova área industrial de 27 mil metros quadrados na Via Anchieta, em São Paulo, onde terá capacidade para produzir 1.800 ônibus elétricos por ano, podendo ampliar essa produção em 50% conforme a demanda. Alguns dos principais momentos da história da Eletra no Brasil são os seguintes. Em 1999, quando a empresa produziu o primeiro ônibus elétrico híbrido articulado no Brasil. Em 2001, a empresa produziu o primeiro padrão elétrico híbrido. Em 2002, surgiu o primeiro trolleybus fabricado no Brasil pela marca. Em 2003, finalista do The World Technology Awards, em 2003 em São Francisco, nos Estados Unidos. Em 2013, 10 anos depois, surgiu o primeiro ônibus 100% elétrico articulado fabricado no Brasil. Em 2015, surgiu o primeiro retrofit de caminhão a diesel para elétrico. Em 2017, monta os protótipos do e-Delivery, o caminhão elétrico da Volkswagen. Em 2017, lança o Dual Bus de 13,8 metros, veículo que pode rodar como híbrido e trolleybus ou como híbrido e elétrico puro. Em 2019, lança o Dual Bus 15 metros. Em 2021, fabrica o primeiro carro forte 100% elétrico no mundo, em parceria com a Protege. Em 2022, lança 5 novos modelos e-bus 100% elétricos e no mesmo ano inaugura sua nova unidade industrial no quilômetro 16 da Via Anchieta, em São Bernardo do Campo. A Rio Ônibus, através de suas redes sociais, anunciou que a Transportes Paranapuã, empresa que atua na Ilha do Governador e faz parte do consórcio Internorte, adquiriu mais 20 ônibus para a renovação da frota. Em fevereiro, a empresa recebeu 5 unidades do Marco Polo Torino montadas sobre o chassi Mercedes-Benz OF1721 Bluetech 5, equipados com sistema de ar-condicionado, capacidade para 40 passageiros sentados em poltronas estofadas e 34 em pé. 2 portas de acionamento pneumático com embarque dianteiro, lixeira, roleta, janelas corrediças, campainha via wireless, câmeras internas de monitoramento e itinerários eletrônicos internos e externos na cor âmbar da marca FRT. Por muito tempo, a Paranapuã não vinha renovando a frota, o que ocasionou muitas reclamações dos usuários de linhas.
A empresa enfrentou um período de bastante dificuldade, agravado principalmente pela pandemia, o que dificultou o investimento na aquisição de ônibus para a frota. Na publicação da Rio Ônibus, não foi informado qual foi o modelo de ônibus adquirido pela empresa. Nesta última sexta-feira, dia 31 de março de 2023, a Itapemirim-Caiçara retomou as operações da linha São Paulo-Nanuque, voltando com as operações no leste de Minas Gerais. A primeira saída foi ao meio-dia da rodoviária do Tietê, em São Paulo. De acordo com o site da empresa, os horários são diários, um em cada sentido, e o serviço ofertado pela empresa será o executivo. 2 ônibus serão disponibilizados pela empresa para a operação da linha, que tem tempo de viagem aproximado de cerca de 20 horas. As seções saindo de São Paulo são as seguintes: Caratinga, Governador Valadares, Itambacuri, Teófilo Otoni, até chegar a Nanuque. O horário em que o ônibus saiu de São Paulo foi ao meio-dia, e o horário em que o ônibus saiu de Nanuque foi ao meio-dia e meia. Os horários podem sofrer alterações sem prévio. Para saber valores da passagem e outras informações, é só consultar o site da empresa clicando no link www.novaitapemirim.com.br. No site da empresa, o cliente da Caiçara pode pagar as passagens tanto com cartão de débito como de crédito. Além do site, o cliente da Itapemirim-Caiçara também pode adquirir sua passagem em sites como ClickBus, Quero Passagem, Rodoviária Online, 123 milhas, entre outros, e nos guichês da empresa nas rodoviárias. Um vândalo utilizou o dispositivo de segurança responsável pelo desprendimento dos vidros das janelas de ônibus do BRT do Rio de Janeiro para desembarcar pelo local inusitado do veículo na noite da última terça-feira, dia 28 de março. Nas imagens registradas pela câmera de segurança coletiva da linha Manassés-Fundão do corredor Transcarioca, é possível observar que outros passageiros pedem para um motorista parar o ônibus, vendo que o criminoso pretendia pular pela janela com o veículo ainda em movimento. De acordo com o criminoso, que entrou no sistema forçando a catraca da estação, ou seja, sem pagar, ele tomou a atitude após perceber que havia entrado em um ônibus diferente do planejado. Os ônibus do BRT são constantemente vandalizados. Agora confira o vídeo a seguir na sua tela com áudio. Um terreno próximo a uma escola em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, vem sendo utilizado como cemitério de ônibus do BRT quebrados. O local, que fica em frente ao Espaço de Desenvolvimento Infantil Poliano Akimoto e abriga cerca de 50 veículos abandonados, vem sendo foco de mosquitos possivelmente causadores de doenças, além de abrigo para pessoas em situação de rua, o que preocupa os pais dos alunos. De acordo com a Mob Rio, empresa municipal responsável pelo gerenciamento do sistema BRT da cidade, os coletivos que estão fora de condições de operar foram transferidos para um terreno da prefeitura e um posto de vigilância 24 horas foi montado no local. A Mob Rio ainda disse que a situação é provisória e que notificou as empresas que prestavam serviço para a BRT SA para que a remoção dos ônibus seja feita. Na noite de segunda-feira, dia 27 de março, a Prefeitura de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, apresentou o panorama do transporte público do município e anunciou novidades que começarão a vigorar a partir de abril. O evento ocorreu no Centro Empresarial e contou com a presença do prefeito Jair Franziné, do chefe de gabinete João Berti e da engenheira civil Luciana Hartmann, da Diretoria de Trânsito e Transporte da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Entre as principais novidades anunciadas está a circulação de ônibus nos domingos e feriados, com valor da tarifa de R$1 entre os parques Via Verde, da Inovação, Arena Jaraguá e Parque Malauvi. O objetivo da medida, segundo explicou o prefeito, é proporcionar oportunidade para pessoas que não possuem transporte próprio de visitarem os parques de ônibus. Outra novidade é a inauguração do mini terminal no Santo Estevão, localidade de Garibaldi, no próximo dia 3 de abril, segunda-feira. A partir do local, os ônibus partirão em direção ao terminal urbano no centro. Os passageiros que moram nas comunidades mais afastadas, como Ribeirão Cacilda,
Tifa Rodrigues e Ribeirão Alice serão buscados em veículos menores e levados até o mini terminal. A estrutura conta ainda com espaço para passageiros deixarem suas motos ou bicicletas e se deslocarem à região central do município com ônibus. Essas medidas devem trazer benefícios para a população e melhorar o acesso aos serviços de transporte público da região. A circulação de ônibus nos domingos e feriados incentiva o turismo local e a inauguração do mini terminal no Santo Estevão traz mais comodidade para os moradores das comunidades mais afastadas. Com essas mudanças, espera-se que haja um aumento na demanda pelo transporte público e, consequentemente, uma melhoria na qualidade dos serviços oferecidos. Está circulando nas redes sociais duas imagens do novo Mascarelo Gran Via 2024, circulando na Avenida Tancredo Neves, no bairro Pioneiros Catarinense, em Cascavel, no Paraná, cidade onde se situa a sede da fabricante de carrocerias. O veículo flagrado vem com a pintura de apresentação do veículo e é montado sobre o chassi Volkswagen 17260 e conta com sistema de ar-condicionado, janelas panorâmicas, itinerário eletrônico, poltronas estofadas, entre outros itens. A nova atualização marca os 20 anos de lançamento do Gran Via, lançado em 2004, um ano após a fundação da Mascarelo. O modelo foi atualizado nos anos de 2008, 2011 e pela última vez em 2016. A Mascarelo publicou nas redes sociais do Instagram, ainda na manhã da sexta-feira, um vídeo mostrando um pouco do Gran Via 2024. A Prefeitura de Curitiba, no Paraná, e o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, seguem no processo de implantação do novo Inter 2. O projeto conta com investimentos para a evolução do sistema de transporte público. O projeto de aumento da capacidade e velocidade da linha direta Inter 2 envolve as duas linhas que mais transportam passageiros na cidade fora do eixo estrutural, sendo elas a linha direta Inter 2 Ligeirinho e a linha do Interbairros 2 Paradora. Nessa quinta-feira, dia 30 de março, foi publicado o edital do lote 1 no valor de 90,6 milhões de reais. O edital contempla execuções da terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentação, sinalização vertical e horizontal, paisagismo, semaforização, iluminação, rede de distribuição aérea e de fibra ótica para infraestrutura de cicloviária e faixas exclusivas e preferenciais de transporte coletivo. As primeiras intervenções devem ocorrer na região da Avenida Arthur Bernardes, entre os bairros Vila Isabel e Santa Quitéria. O projeto atuará em 14 mil metros de ruas, com prazo de 540 dias para execução do trabalho. As empresas interessadas deverão apresentar propostas até o dia 17 de maio de 2023, data da sessão pública de abertura. As informações do edital estão disponíveis para download na página portal da Transparência de Curitiba no ícone Licitações. O projeto Inter 2 é formado por 7 lotes de obras e vai requalificar mais de 38 quilômetros de percurso do Inter 2 e do Interbairros 2, com impacto em 28 bairros da capital. Parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, as obras serão financiadas pelo BID, que aportará 106,7 milhões de dólares, destinados à requalificação do itinerário de linhas de alto carregamento de passageiros da cidade, com atendimento de 181 mil usuários por dia. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Mais uma conversão proibida causou acidente na calha do BRT no Rio de Janeiro. Na manhã desta última sexta-feira, dia 31 de março, o condutor fez uma conversão proibida e atingiu uma viatura da Polícia Civil que trafegava pela calha do BRT. O acidente aconteceu na altura da estação Barra Shopping, na Barra da Tijuca, no sentido da Zona Sul, e deixou o trecho bloqueado por um tempo. De acordo com a Mob Rio, só neste ano já aconteceram 40 colisões provocadas por motoristas de carros de passeio. Desse total, 26 foram resultado de conversões proibidas. Um acidente envolvendo 2 ônibus, sendo um da empresa City Transportes e da BR Mobilidade, deixou ao menos 5 pessoas feridas no dia 29. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o acidente ocorreu por volta das 10 horas da manhã no bairro Rio da Praia. Ainda segundo a corporação, a colisão entre os coletivos ocorreu na Avenida Dep Antônio Silvio Bueno da Cunha e a
Rua Doutor Basílio. Agentes do SAMU foram acionados e encaminhados os feridos para um hospital da região. A prefeitura de Bertioga informa que 4 pessoas tiveram alta hospitalar e uma segue em acompanhamento médico. Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus rodoviário da aviação útil deixou um homem ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h10 da manhã na BR-265, na altura do trevo do terminal rodoviário. A vítima, um homem de 25 anos que não teve sua identidade revelada, foi encaminhado para o UPA. A linha que o ônibus fazia e o número de passageiros no coletivo não foi informado. No ônibus não houve feridos. A Polícia Militar de Minas Gerais também atendeu a ocorrência. Um ônibus rodoviário que faz transporte de alunos universitários da cidade de Graça, no interior do Ceará, perdeu uma das rodas traseiras na manhã desta última quinta-feira, dia 30 de março. O incidente ocorreu quando o coletivo seguia viagem pela BR-222, na cidade de Sobral, também no interior do estado do Ceará. Apesar do susto, não houve feridos. Os alunos denunciam que o coletivo apresenta diversos problemas, como goteiras, entre outros problemas. A Prefeitura de Graça ainda não se manifestou sobre o acidente. Um ônibus rodoviário da empresa Tocantinense Transportes pegou fogo na manhã desta última quinta-feira. O coletivo seguia viagem com cerca de 15 passageiros a bordo, quando na altura do quilômetro 18 da rodovia estadual TO-080, o incêndio se iniciou, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Tocantins. O incidente ocorreu após a Ponte da Amizade e Integração em Palmas. Não houve feridos. A Tocantinense Transportes informou que o ônibus fazia a linha Palmas-Araguacema. Acredita-se que uma pane elétrica possa ter causado o incêndio. O motorista rapidamente, ao perceber a fumaça, encostou o ônibus e retirou todos os passageiros em segurança. Felizmente, ninguém se feriu. Um ciclista identificado como Vadeilson dos Santos, de 38 anos, morreu atropelado por um ônibus da empresa Transportes Barra na noite desta última quarta-feira, dia 29 de março. Segundo o agente dos bombeiros, o coletivo que fazia a linha 803 seguia na Avenida Nelson Cardoso, no bairro da Taquara, quando a vítima foi atingida. A corporação informa que o acidente ocorreu por volta das 7h30 da noite, nas proximidades da Praça Araci Cabral da Rocha. A vítima foi arrastada por alguns metros, ficando preso entre as rodas do coletivo. Uma faixa da avenida chegou a ficar interditada devido ao acidente. A agente do 18º Departamento da Polícia Militar de Jacarepaguá também atenderam e atuaram na ocorrência. A perícia foi acionada e o condutor do coletivo foi encaminhado para o 32º Departamento de Polícia da Taquara. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informa que o motorista do coletivo foi ouvido e que diligências estão em andamento. O Sindicato das Empresas de Ônibus da cidade do Rio de Janeiro, a Rio Ônibus, informa que lamenta o ocorrido e que aguarda a perícia. Saindo do Sudeste, vamos para o Nordeste. Um bandido incendiou um ônibus urbano da empresa OTT Trans, que opera a linha 230, que liga o bairro de Sussuarana à Barra 1, na manhã desta última sexta-feira, dia 31 de março. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, o coletivo seguia pela Avenida Ulisses Guimarães, quando foi abordado no bairro de Sussuarana. O motorista e o cobrador do veículo relataram que um homem foi responsável por atear fogo na estrutura do coletivo. Ao incendiar o coletivo, o homem foi atingido pelas chamas e socorrido, segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador. Um ônibus rodoviário da aviação sertaneja bateu contra a traseira de um caminhão que estava parado na rodovia AMG 910 em Curvelo, região central do estado de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na noite da última quinta-feira, dia 30, deixando ao menos 6 feridos. O condutor da aviação sertaneja e outros 4 passageiros apresentaram ferimentos. Após a batida, uma motocicleta se chocou na traseira do ônibus. O condutor, de 29 anos, também ficou ferido. Todos foram encaminhados para um hospital. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e seguia consciente. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e seguia consciente. O mesmo também foi socorrido e encaminhado para a unidade de saúde. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, regulamentou a lei municipal que estabelece as normas de segurança do sistema BRT. Trata-se da Lei nº 6.299, de 5 de dezembro de 2017, aprovada pela Câmara.
Para regulamentar o texto legal, Eduardo Paes considerou os altos índices da evasão de pagamento da tarifa pública no transporte coletivo por ônibus prestados no sistema BRT. A Secretaria Municipal de Transporte, de acordo com o texto, deverá expandir o manual do usuário do sistema BRT. O objetivo é disciplinar as regras de utilização do serviço. Os usuários que agirem em descumprimento a este manual deverão se retirar das estações e veículos empregados no sistema BRT. Este regramento, no entanto, vale para as concessionárias privadas, o que não ocorre hoje, uma vez que o sistema de ônibus rápidos foi delegado à Companhia Municipal de Transportes Coletivos, o CMTC, Rio Amob Rio. A Prefeitura do Rio de Janeiro assumiu a gestão do sistema em 2021 com o objetivo de recuperar os serviços. Assim que o sistema estiver em condições operacionais, ele será novamente repassado a operadores privados. A concessionária do Serviço Público de Transporte Coletivo do BRT deverá contratar serviços de segurança privada destinado à promoção da vigilância patrimonial e à segurança de pessoas físicas. Ela deverá ainda elaborar um plano de segurança, definindo a estratégia desses serviços e ao quantitativo de segurança de vigilantes atuantes no sistema. Este plano deverá ser previamente aprovado pelo poder concedente como condição para a prestação do serviço concedido. Caberá ao operador privado do sistema BRT efetuar a prisão de usuários em flagrante delito, quando este estiver cometendo a infração penal. Uma vez efetuada a prisão, o usuário deverá ser entregue imediatamente às autoridades policiais. A multa aplicável ao usuário que utilizar o sistema BRT sem o pagamento da tarifa é de R$ 170. Este valor será aumentado pela metade em casos de reincidência, salvos nos casos de gratuidade devidamente prevista na lei ou normas regulamentares. A concessionária que descumprir o plano de segurança devidamente aprovado pelo poder consequente será aplicada a penalidade no valor de R$ 5.000 até R$ 50.000, proporcionalmente à gravidade da infração e de suas repercussões. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou pelo Diário Oficial desta quinta-feira a abertura de novo crédito suplementar destinado para a Secretaria Municipal de Transportes no valor de R$ 40 milhões. Segundo o decreto número 52.268, o montante deve ser aplicado em ações de melhoria do transporte público como um todo. O valor será repassado para as empresas operadoras do serviço de ônibus como forma de subsídio periódico a ser pago. Em posse da verba, as concessionárias podem investir no pagamento, por exemplo, dos trabalhadores, manutenção de veículos, renovação da frota, entre outras possibilidades. A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu nesta sexta-feira licitação para a concessão à iniciativa privada do sistema de BRT da cidade, dividindo o sistema em 3 lotes com valores diferentes de outorga. O objetivo é transferir a manutenção, operação e gestão da frota, garagens, terminais e estações para uma administração privada, com projeção de obter uma outorga mínima, ou seja, o valor pago pelo concorrente para assumir o serviço de R$ 407 milhões, considerando os 3 lotes. Somados, os contratos chegam a 6,59 bilhões de reais. O edital estará disponível para os interessados a partir do dia 4 de abril nos sites ecomprasrio.rj.gov.br ou no site transportes.prefeitura.rio. Cada lote tem os seguintes valores. No lote 1, o valor de contrato é de 2,17 bilhões de reais e na outorga mínima de 138,7 milhões de reais. Já no lote 2, o valor de contrato é de 2,3 bilhões de reais e na outorga mínima de 125,4 milhões de reais. E por último, no lote 3, o valor do contrato é de 2,29 bilhões de reais e na outorga mínima de 143,1 milhões de reais. O poder público, em um processo intensificado em 2022, realizou uma recuperação gradativa, ainda que não total, do sistema do BRT, efetuando a manutenção e revitalização de estações vandalizadas e substituindo a antiga frota com veículos que circulavam de portas abertas, com peças quebradas e com vários outros problemas, por uma frota articulada e convencional inteiramente nova para atender os passageiros.
A abertura dos envelopes com a proposta está marcada para o dia 4 de maio de 2023, às 11 horas da manhã, no auditório da Sete Rio, na rua Willis Guimarães 16, localizada na Cidade Nova. A concessão será para a operação. A frota nova foi comprada pela Prefeitura do Rio de Janeiro e os ônibus estão chegando. Foram adquiridos 561 novos ônibus. A concessionária vai operar esses ônibus que são do poder público. As garagens do sistema também são da Prefeitura, que realizou o processo de desapropriações dos imóveis. A Secretaria Municipal de Transporte do Rio de Janeiro, a SMTR, tem neste ano de 2023 o terceiro maior orçamento do poder público, com 2,9 bilhões de reais, ficando atrás somente de educação e saúde. A maioria dos recursos para os transportes em 2023 no Rio de Janeiro vai ser empregada para a compra pela Prefeitura de novos ônibus para o sistema de BRT, que deve receber cerca de 1,4 bilhão de reais. A bilhetagem já foi concedida e será implantada inicialmente no BRT, para em seguida ser instalada nos ônibus comuns. Assim, a gestão do prefeito Eduardo Paes separa em licitações diferentes: compra de ônibus, bilhetagem, gestão do sistema e operação das linhas. Os consórcios operadores do transporte coletivo da cidade do Rio de Janeiro recebem, nessa última sexta-feira, 31 de março, novo pagamento de subsídios realizados pela Prefeitura. Neste repasse, o valor total é de R$ 34.484.205,96 e faz parte da compensação da diferença entre a tarifa de remuneração, o valor real da passagem, e a tarifa pública paga pelo passageiro. Além dos consórcios, a Mob Rio, que opera o sistema BRT, apesar de ser empresa pública, não é autossustentável e por essa razão também necessita do aporte ao poder público. Quanto será destinado a cada consórcio é o seguinte: a Mob Rio será de R$ 8.997.653,99, no consórcio Santa Cruz, de R$ 5.308.337,87, no consórcio Internorte, R$ 9.290.071,40, já no consórcio Intersul, R$ 4.532.848,59. Já no consórcio Porfim no Transbrasil, R$ 6.355.294,11. Uma parceria entre a Scania do Brasil e a Unesp realiza testes com um ônibus elétrico sobre condições de altas temperaturas. O projeto de pesquisa será desenvolvido ferramenta de modelagem computacional e análise estatística. O coletivo da Scania de piso baixo seguia operando no transporte interno de passageiros da fábrica em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. O veículo ainda desempenhou a função de ônibus-escola para ajustes e adaptações às condições climáticas e topográficas no país. Ainda não há previsão de o veículo ser deslocado para outras regiões. A aviação Praia Sol terá que indenizar uma passageira após uma freada brusca realizada pelo motorista, onde a cliente teria sofrido uma queda que resultou em fratura na coluna. Nas alegações, a requerente disse que trabalhava como empregada doméstica, função que deixou de exercer por conta do incidente. Além disso, a vítima afirmou ter ficado impossibilitada de realizar tratamento oncológico que necessitava anteriormente. A empresa sustentou culpa exclusiva na vítima, bem como alegou que o motorista conduziu o veículo em velocidade compatível com a via e que não houve falha na prestação dos serviços. Em sua análise, o juiz da primeira vara civil de Vila Velha concluiu que a autora não teve contribuição para o ocorrido e que a queda da mesma evidencia mudança na velocidade e ritmo impressos na condução do transporte. Nesse sentido, a requerida foi condenada a indenizar a vítima em R$ 4.000 a título de danos morais e ressarcir o valor de R$ 180 concernente ao valor gasto com o colete torácico lombar. A Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros, é a transportadora oficial da Maratona Internacional de São Paulo 2023, que chega à sua 27ª edição. Os participantes vão contar com ônibus de apoio ao longo dos 42 quilômetros da prova, que acontece amanhã, dia 2 de abril. Considerada uma das corridas mais importantes do país, o evento é realizado anualmente e atrai
corredores de diversos lugares do Brasil e até mesmo de outros países. A largada e a chegada são no Parque do Ibirapuera e o trajeto inclui vários pontos turísticos da capital paulista, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Clientes da aviação Águia Branca que adquiriram passagens para participar da maratona com 15 dias ou mais de antecedência conseguiram descontos de até 50% no valor da viagem. As cidades que contam com trajeto direto para São Paulo incluem Rio de Janeiro, Vitória, Aracaju e Salvador. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.